Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Há algumas estradas que são realmente assustadoras. Por vezes, apanhamos estradas muito estreitas. Há algumas pontes. Temos apenas de nos abandonar nas mãos de Deus e dizer: estou a trabalhar para Deus. Se eu morrer aqui, é uma espécie de sacrifício. Este homem que acabámos de escutar é Matias Chola, é sacerdote e está a descrever como, na Zâmbia, a vida pode estar em risco apenas por se estar a conduzir numa das muitas estradas assustadoras que há neste país de África. Este é um problema, claro, mas ao contrário de muitos outros países do continente africano, na Zâmbia não há situações de extremismo religioso, de terrorismo, de perseguição governamental. Mas ainda há muito por fazer, especialmente ao nível da educação dos jovens, na oferta dos serviços de saúde e na formação profissional. A Zâmbia e os desafios da Igreja vão ser os temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Este é mais um programa especial de verão que preparámos para si. Foi assim ao longo do mês de agosto e está a ser assim também nestas primeiras semanas de setembro, em que focamos a nossa atenção sempre num país específico. E hoje vai ser a Zâmbia. Na segunda parte do nosso programa nós vamos exibir um documentário que ilustra bem os problemas e os desafios que se colocam a este país nos dias de hoje. Mas para já, vamos falar de algumas das áreas da missão da Igreja, onde se vislumbram sinais também da presença da Fundação AIS. Antes disso, vamos fazer como que uma breve radiografia deste país. Não há, como já disse, sinais de extremismo, de terrorismo, mas há, Catarina, outros problemas. Sim, Paulo, é verdade. Portanto, a Zâmbia é um antigo protetorado britânico. Exato. Portanto, é um país que tem sido, de facto, poupado deste flagelo do terrorismo, embora a sua proximidade, por exemplo, com Moçambique, com quem partilha algumas centenas de quilómetros de fronteira, possa significar um alerta. Portanto, há sempre, de facto, um risco de haver, de os grupos armados poderem, então, atravessar a fronteira e atingirem dessa forma, então, a Zâmbia. Mas, neste momento, o terrorismo é apenas uma preocupação. Sim, claro, neste momento sim. Mas dada de facto a porosidade que existe nas fronteiras de África, Paulo, nunca se pode dizer então que os países estão imunes a este vírus do terrorismo. Bom, estamos a falar da Zâmbia, estamos a fazer um breve retrato, já sabemos que faz fronteira com Moçambique, mas além de Moçambique, que outros países é que faz fronteira? Bom, Paulo, a Zâmbia é um país interior, portanto não tem acesso ao mar, e faz fronteira então de facto com 7 países, entre eles a Angola, o Botsuana, a República Democrática do Congo, o Malawi, a Namíbia, a Tanzânia e também o Zimbábue. Muito bem, estamos a falar então da Zâmbia. Já sabemos os países com que faz fronteira, já sabemos que não tem acesso direto ao mar. E ao nível dos recursos naturais, o que é que podemos dizer? Bom, Paulo, a Zâmbia não é um país muito rico em termos de recursos naturais, mas mesmo assim tem reservas consideráveis de cobre e de cobalto. A agricultura é a base de subsistência, portanto é uma agricultura de subsistência, não é? Com o cultivo principalmente de batata, de milho, mandioca, amendoim, café, algodão, cana-de-açúcar e também tabaco. Portanto, temos uma economia de subsistência e também um certo atraso relativamente grande, aliás, ao nível da escolaridade. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, na Zâmbia há ainda sinais bastante evidentes no atraso ao nível da escolaridade. A taxa de analfabetismo ronda aos 55% da população e que atinge mais as mulheres do que os homens. Obrigado, Catarina. Depois deste brevíssimo retrato, claro, vamos então falar da Igreja e daquilo que a Fundação AIS tem vindo a fazer neste país, em que a esmagadora maioria da população é cristã. Um trabalho em que se destaca, por exemplo, o restauro, a recuperação e reconstrução de capelas, de igrejas e também de seminários. É verdade, Paulo. De facto, a área da reconstrução e da recuperação de edifícios, nomeadamente das capelas, dos seminários ou de centros paroquiais, é de facto um dos aspectos mais importantes e é talvez aquele em que se percebe melhor a ligação da Fundação AIS, uma ligação profunda que existe entre a Fundação AIS e a Igreja em África e, claro, também nesta Igreja da Zâmbia. Aliás, isto ficou bem patente no relatório que foi divulgado agora em junho
sobre os resultados obtidos pela Fundação AIS ao longo do ano passado. Sim, Paulo. Portanto, em 2023, e segundo esse relatório, e de acordo com o relatório que nós publicámos então em junho passado, a Fundação AIS, durante o ano de 2023, realizou cerca de 1000 projetos, de quase 1000 projetos de construção, um terço dos quais em igrejas e capelas, sendo o resto então destinado à renovação dos conventos, dos seminários, das casas paroquiais e também de centros paroquiais. A África foi, de facto, a região do globo que teve mais projetos de construção que foram promovidos então pela Fundação AIS, portanto com 36,2% do total dos fundos destinados então a esta finalidade, a este projeto concreto da construção e reconstrução. No caso da Zâmbia, Paulo, como aliás nos outros países, a Fundação AIS está de facto sempre numa ligação muito estreita com a igreja local, com as comunidades locais, nesse sentido de perceber quais é que são os projetos que são mais necessários e portanto, estamos muito ligados para ver também esta concretização dos projetos que são realizados, em especial nestas zonas onde as necessidades pastorais são mais evidentes, são mais claras. Muito bem, como é o caso de Chivuna, onde existe uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Por lá vamos encontrar o padre Sylvester Ansende, que tem em mãos, neste momento, o projeto de reparação e pintura da igreja. Uma igreja que foi construída pelos jesuítas em 1972. My name is Father Sylvester Hansende. I'm the parish priest of this parish, which is known as Our Lady of Fatima Parish, Chivuna. This church was created in 1972 by the Jesuit fathers for the local people here. It's now 45 years old. People, they have to struggle to find money to renovate. As you can see, it is not painted, but the idea was there that slowly they would put the little money they have together and that they can buy some paint and, paint it so that it can look nice. We have some plans, the future plans, about this church, because we have seen that the church here has grown. So we are thinking of creating this church into a parish in the near future, so that the centers surrounding this church can be coming here for meetings, for worship, and for other functions. Na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Chivuna, o padre procura juntar dinheiro para comprar as tintas para pintar a igreja. Por lá, nesta comunidade, como se percebe, o dinheiro não abunda, mas para os fiéis o mais importante é mesmo, claro, haver um lugar consagrado onde possam rezar, onde possam em conjunto viver a fé. E isto leva-nos para outra questão. Como é que estão as coisas, Catarina, na Zâmbia, claro, no que diz respeito às vocações? Bom, Paulo, esta é uma área difícil e chamo desde já a atenção também dos nossos telespectadores para um documentário que iremos ver de seguida e que vai abordar, de facto, esta questão. Portanto, o problema, Paulo, é que num país onde há problemas relativos à pobreza, não é? Com pobrezas, com manchas de pobreza assinaláveis, há problemas, como nós já falámos aqui, relativamente à taxa de analfabetismo, que é bastante elevada, e onde há também ainda problemas, a acrescentar estes dois, de crenças antigas, onde a feitiçaria ainda tem um lugar muito importante. Portanto, torna-se de facto difícil a sensibilização dos jovens para a vida religiosa, mas apesar disso, Paulo, a Igreja tem feito um trabalho notável, nomeadamente ao nível dos meios de comunicação social católicos, claro, e que são também apoiados pela Fundação AIS. E esse é um dos caminhos que a Igreja da Zâmbia descobriu, ou que está a tentar desenvolver, para conseguir, então, encontrar mais vocações entre os jovens. Muito bem. Obrigado, Catarina.
Vamos agora ao encontro do padre Chisanga James. Desde há 3 anos que ele é o coordenador pastoral das vocações da Diocese de Mansa. E como ele nos vai dizer já de seguida, de facto, cativar os jovens não é nada fácil. My name is Father Chisanga James. I am the Vocations Director for Mansa Diocese. In my 3 years as a Vocations Director, I have kind of struggled to find candidates because everyone who thinks of priesthood is like, after all, you're not getting anything, so why should I go there? It's so gratifying that when you become a priest, you probably not even know how much you will have touched people. And then they will just call you or you meet them. Father, what you did that year, that touched me and you helped me in this way. And to me, that's quite gratifying than probably waiting for the salary of this much. People still need us. We are not the forgotten souls. So I hope that the young people can join us. Foi o padre Chisanga James. Há pouco a Catarina referiu que a Igreja na Zâmbia está a apostar fortemente nos meios de comunicação social católicos como forma de chegar às pessoas, de as evangelizar. Esta é, de facto, uma área em que se vê também claramente o apoio da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. E, de facto, o apoio aos meios de comunicação social é uma das áreas mais importantes do nosso trabalho junto da Igreja em África. E isso explica-se, Paulo, pela dificuldade do acesso às aldeias, não é? Às comunidades, muitas vezes comunidades remotas, que estão longe, ao mau estado das estradas, não é? Que torna muitas vezes quase impossível os padres, as religiosas, os missionários chegarem então junto às comunidades. E isto acontece não só neste país, infelizmente, mas em quase todo o continente, não é? E depois, a acrescentar tudo isto, Paulo, muitas vezes também não há eletricidade. E por isso, nesses lugares, nessas aldeias remotas onde nem sequer há eletricidade, voltamos então àquela nosso velho rádio de pilhas, Exato. Que é de facto essencial para fazer chegar a comunicação. E aí, Paulo, a Fundação AIS também está presente, apoiando de facto estas estações de rádio da Igreja, apoiando os canais de televisão da Igreja, apoiando também a formação dos jornalistas, também apoiando, por exemplo, os técnicos para que tudo isto Exato. Se possa acontecer, não é? Com os meios técnicos. Portanto, connosco, com a Fundação AIS, podemos dizer, Paulo, com quase toda a certeza, que a Igreja, de facto, em África está mais próximo da comunidade. Muito bem. É assim em África e é assim, claro, também na Zâmbia, o país tema do programa de hoje. Na Zâmbia há rádios católicas, assim como há jornais da Igreja e há também uma televisão. O padre Wimfeld Kunda, que é o secretário da Conferência Episcopal Católica da Zâmbia, vai agora explicar-nos a importância de haver uma estação de televisão para o trabalho pastoral da Igreja neste país de África. E como ele vai dizer também, esta é uma excelente ferramenta para a evangelização. To evangelization, we use all means at our disposal. And one of the means at our disposal was identified as information and communications technology. This is a means which we must make use of in order to reach out to as many people as possible. I'm Father Winfield Kunda, and I'm the Communications Secretary for the conference here in Zambia. But I also help out in the TV production studios. These are some of the publications that we have done over the years. Bishop's consecration, youth programs, mainly it's just documentaries. Broadcasting is not that cheap. I have to tell you, it's not that cheap. Especially it's religious broadcasting. We need equipment. We as in a developing country, but also a developing church, we may be able to support ourselves, but for the time being, we are not. Modern people, they just don't want to hear. They want to see.
And that's why television is a tool of evangelization which is extremely important. Pope Francis said, can't we change the angle from which we prepare our stories, from which we write our documentaries? Yes, there is a lot of suffering, a lot of negativity, we would say, in the world. But still, we can communicate the good news of hope. Estamos a falar da Zâmbia no contexto de um programa especial de verão para este mês de agosto e agora também para as primeiras 2 semanas de setembro. Nós já falámos de algumas das áreas onde são visíveis as necessidades da Igreja neste país de África, falámos da comunicação, falámos no apoio aos meios de comunicação social, falámos das vocações na área da construção e da reconstrução de igrejas e seminários e centros pastorais, mas há outros setores onde a Igreja está presente e onde também é possível verificar de alguma forma o apoio da Fundação AIS, um apoio que resulta, importa sempre dizer isso, da generosidade dos benfeitores da instituição em Portugal e em todo o mundo. E uma dessas áreas, Catarina, é a saúde. É verdade, Paulo. De facto, a área da saúde é sempre muito importante para as populações, claro, e é sempre prioritária, claro, e por isso é também prioritária para a Fundação AIS, podemos dizer desta forma. E, portanto, na Zâmbia, como também em muitos outros países de África, Paulo, de facto, a Igreja tem à sua responsabilidade unidades de saúde, hospitais, enfermarias, dispensários, portanto, e na maior parte dos casos, Paulo, em África, trava-se, de facto, uma luta diária para que estes meios, estas unidades de saúde possam funcionar, para que possa haver equipamentos, para que as pessoas que trabalham possam também ter alguma recompensa. Portanto, é de facto quase uma luta diária para manter aberto todas estas unidades de saúde. Eu recordo, Paulo, por exemplo, durante a recente pandemia da Covid-19, que a Fundação AIS esteve presente junto da Igreja e ajudou, de facto, a Igreja em que se empenhou fortemente no apoio às comunidades para poderem sobreviver a esta pandemia que aconteceu no nosso mundo. Exatamente. Em Monze, na Zâmbia, há um hospital da Igreja. Foi inaugurado na década de 60 do século passado e é também um exemplo daquilo que a Catarina acabou de referir, a falta de meios. Mas, no entanto, por lá vemos também que a presença da Igreja é real. Uma capela construída no complexo hospitalar está aberto quase permanentemente e todos os dias celebra-se por lá uma missa e reza-se sempre por todos, especialmente pelos pacientes que estão acamados e por aqueles que não podem sair das suas enfermarias. Monze Hospital was opened in 1964 by the Bishop of Monze at that time, Bishop James Cowboy, SJ. The hospital is a 274-bed capacity hospital. Doctors, even with their skills, they wouldn't have the life-saving equipment or medical equipment. So you would need, somebody needs a suction machine here, but it's not there available for use. Somebody would need this piece of equipment which would need to be used at that particular time, but it's not as available. If the equipment was available, I think we would do a much greater job. We have the chapel right in the middle of the hospital, and it's left open up to around 18 hours, 19 hours. The rest of the day is left open for members of staff, for patients, for students, and everyone who would want to access it. Chapel is used for prayers. There are daily masses in that chapel, and then there are compulsory prayers on the wards so that the patients also who can't walk to the chapel can still have prayers. So it has to be as ecumenical as possible so that many people are brought on board.
So we do that as a hospital. Foi um breve retrato do Hospital Católico em Monze, na Zâmbia. Este é um programa especial de verão, com um alinhamento também diferente do habitual. Hoje falamos apenas deste país do continente africano, um país onde a Igreja tem vindo a desenvolver um notável trabalho missionário. Isto apesar das dificuldades que vamos percebendo, da falta de recursos, da falta até de pessoas, de sacerdotes. Isso verifica-se também, por exemplo, nas missões que são apoiadas, Catarina, pela Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Em muitas regiões de África também há poucos sacerdotes, claro. As comunidades muitas vezes estão muito distantes umas das outras, não é? Às vezes há pequenas aldeias muito distantes e que se transforma, de facto, num problema, não é? Para quem tem essa responsabilidade de acompanhar a vida da comunidade, a vida pastoral da comunidade. E por isso, então, a Fundação AIS também está tão empenhada, Paulo, na distribuição de veículos para os padres, para as irmãs, para os leigos, para os catequistas. Portanto, estamos a falar, Paulo, desde carros todo o terreno até motorizadas ou bicicletas. Portanto, tudo isto são os meios de transporte necessários para que os missionários possam então chegar junto destas comunidades tão longínquas, e são, de facto, estes meios de transporte que são essenciais para que a evangelização seja, de facto, uma realidade em África. Portanto, são, de facto, uma ferramenta quase que essencial para o trabalho da Igreja em África. Apoiar, então, o trabalho missionário da Igreja na Zâmbia é também uma das tarefas da Fundação AIS. Isso significa que é graças à generosidade dos benfeitores e dos amigos da ajuda à Igreja que sofre que sacerdotes como o Padre Adam podem cumprir com a sua missão, por exemplo, na paróquia de Chilumba. Często my wierzymy w mity, które się słyszy o Afrykanach, ale ludzie w Zambii są naprawdę serdeczni, bardzo serdeczni, też bardzo zaangażowani w życie Kościoła. Oni przychodzą do pomocy przy budowie, oni robili bloki na ten dom, przychodzą każdego dnia, opiekują się tą misją, naprawdę troszczą się o to, oni uważają to za swoje i są wdzięczni za to, że coś się robi wśród nich. To jest takie fajne i zaczyna się mówić w ich języku. Oni często mówią, a to nie jest biały, to jest ksiądz katolicki, to jest nasz. I rzeczywiście mają takie myślenie, że jeżeli ktoś przyjeżdża, ma tą chęć i wkłada wysiłek, żeby nauczyć się języka miejscowego, to nie jest biały, to już jest ktoś miejscowy. No i niestety ciągle doświadczamy tego, że jest brak księży. W tej chwili ja jestem jeden ksiądz na 2 parafie, na ponad 40 kaplic. Także myślę, że trzeba się ciągle modlić o powołanie, żeby księża ciągle przyjeżdżali na misję, bo ciągle jest ten głód Ewangelii. Wraz z moimi ludźmi jesteśmy naprawdę wdzięczni Wam za to, że mamy ten dom, za to, że wkrótce będą mogli tu zamieszkać księża i będą mogli duszpasterzować wśród tych ludzi, będą głosić Ewangelię. Mówię, absolutnie bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe. Foi o Padre Adam a falar sobre os desafios de quem tem de cumprir a sua missão em 2 paróquias com 40 capelas. Nós temos um grande documentário que aborda este e muitos dos temas que
temos vindo a falar no programa de hoje e que nos vai ajudar também a conhecer melhor a Zâmbia e os desafios que se colocam à Igreja neste país de África. Um documentário que vamos emitir na segunda parte do nosso programa daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nesta segunda parte do nosso programa especial, todo ele dedicado à Zâmbia, vamos então exibir o documentário que preparámos para si e que se chama Zâmbia, o amor em ação, e que vai levar-nos ao encontro de sacerdotes, de leigos, de bispos, de religiosas, que são o rosto da Igreja neste país do continente africano.
Quando sofremos, conseguimos identificar-nos com Jesus Cristo, que veio até nós e nasceu na pobreza. Isto é um grande sinal para a Igreja na Zâmbia e em África. Se vires o teu amigo nu, veste-o. Se vires o teu amigo com fome, dá-lhe de comer. Se vires o teu amigo sem abrigo, dá-lhe um teto. Poderemos pôr o amor em ação. Temos uma taxa de analfabetismo elevada. Muitos dos nossos jovens não sabem ler nem escrever. Muitos frequentam a escola apenas durante 2 ou 3 anos, depois deixam de estudar e casam. Os jovens casam muito cedo. As pessoas são afetadas por tantas coisas: o VIH e a SIDA, a educação cívica, os direitos humanos. Um dos desafios na Zâmbia é as pessoas ainda acreditarem na feitiçaria. Isto provoca muitas tensões nas nossas aldeias. As pessoas até matam quem suspeitam ser feiticeiro. Expulsam as pessoas, especialmente as idosas. E pensam: aquela velha é a bruxa da aldeia. E algumas foram queimadas vivas. Outras foram expulsas das aldeias. Isto deve-se à pobreza, à ignorância ou outros motivos que levam as pessoas a acreditar em tais coisas. Esta realidade continua a ser um grande desafio. Numa paróquia rural há muitos problemas. Problemas como não poderem levar os filhos à escola, não poderem pagar as propinas. Sou professor na paróquia, tenho de dar resposta às suas necessidades sociais, às necessidades espirituais, até para dar conselhos. Eles veem-me como alguém com quem podem contar para uma série de problemas. Onde eu posso ajudar, ajudo.
Temos muitas paróquias em áreas remotas. Em termos de comunicação, de acessibilidade e certas áreas, é extremamente difícil. Quer sejam 10 km ou 5, a estrada é sempre má, cheia de buracos. Há algumas estradas que são realmente assustadoras. Por vezes, apanhamos estradas muito estreitas. Há algumas pontes. Temos apenas de nos abandonar nas mãos de Deus e dizer: estou a trabalhar para Deus. Se eu morrer aqui, é uma espécie de sacrifício. Chame-lhe batismo de estrada, para nos iniciar no verdadeiro desafio pastoral que enfrentamos. Não posso abandonar o povo de Deus simplesmente porque não consigo passar. Através da orientação de Deus, conseguimos. Também há aspectos positivos dos quais podemos falar. É uma igreja jovem, 3/4 da população católica são jovens, é o futuro da igreja e com a sensibilização que estamos a fazer lentamente, eles estão a tentar aprender e hão de afastar-se das antigas crenças. Penso que hão de cultivar esse espírito de abraçar o cristianismo. Lentamente havemos de lá chegar, mas temos um enorme desafio pela frente. Sou o Padre Mateus Negosa, pároco da Igreja de Miguel Arcanjo. As crianças fazem parte do grupo da catequese aqui da nossa paróquia. Têm entre 8 e 14 anos. Depois da missa, por vezes organizamos pequenas comunidades cristãs e temos atividades desportivas, por exemplo. Claro que os zambianos gostam muito de futebol, mas fazemos-lo também pela abordagem pastoral para aproximar os jovens. Marcamos com o bem-estar espiritual e também com o bem-estar físico. Quando vamos às aldeias, ao sábado ou ao domingo, encontramos tantas pessoas reunidas que nos perguntamos qual é o motivo. É a comunidade local a jogar futebol. Até aí encontramos a mensagem de Cristo. O desafio da Igreja Católica na Zâmbia é a juventude a ser afastada da Igreja por tantas influências do mundo. O que está a acontecer na Europa e na América também está a acontecer aqui.
A falta de empoderamento leva os jovens a envolverem-se nas drogas. Essas coisas não são boas para eles porque fazem mal à saúde e ao país. Há tantas doenças. As drogas não acrescentam qualquer valor à nossa vida. As drogas apenas arruinam a nossa vida. Elas não constroem nada para o nosso futuro. Há alguns desafios no que diz respeito à comunidade, principalmente o VIH. Em segundo lugar, o abuso das drogas, o alcoolismo e os problemas associados. A pobreza é uma questão importante. A gravidez precoce e o abandono de crianças, os órfãos vulneráveis. Algumas têm roupas, outras não. Muitas recebem algum apoio, ou a avó, ou os avós, ou alguém cuida delas. As pessoas vivem com muita dor, mas ao mesmo tempo descobrem o alívio e o consolo e Jesus como o Salvador. Como igreja, aconselhamos o povo primeiro na fé. Em segundo lugar, há um compromisso social para com a comunidade. Temos aqui uma clínica. Está a ajudar os doentes seropositivos e outros doentes vulneráveis. Nós cuidamos deles e damos-lhes medicamentos. Alguns destes alunos são vulneráveis. Por isso educamos-los. Estamos a apoiar cerca de 280 crianças para chegarem ao ensino superior. Assim, estamos a tentar dar importância à fé e à educação, educando-as para que aprendam algo como o respeito, a importância e o valor da família e os valores da vida. No futuro, esperamos que elas cresçam melhor. A dependência das drogas é algo muito mau. Conhece a heroína e a cocaína e o que provocam. Acabam com o apetite, acabam com o nosso corpo, acaba com tudo. Em 2011, fiquei sem pais, quando a minha mãe e o meu pai tiveram um acidente de viação. Crescer sem pais é realmente terrível. Eu não tinha casa, não tinha onde dormir, costumava dormir em caixas. Foi um inferno. A minha mãe sempre me contava coisas bonitas sobre Cristo e como Deus me ama.
como Deus enviou o seu único filho apenas por causa dos meus pecados. Então, tirei partido disso e, a partir daí, Deus transformou-me. A Rádio Museu Túnia traz-lhe informação detalhada de fontes seguras. Receba as notícias da nossa Igreja. A Igreja tem uma boa mensagem porque através dela compreendemos que somos todos criados a partir de um só Deus. Somos todos criados à imagem de Deus, independentemente da nossa condição. Os meios de comunicação social desempenham um papel muito grande e significativo na missão de evangelizar. Em quase todas as dioceses existe uma estação de rádio diocesana, que é praticamente uma estação de rádio comunitária. O meu nome é Michael Imusa Jr. Tenho 21 anos. Sou um jovem jornalista, por assim dizer, um JC, um jornalista comunitário de uma estação de rádio católica. Estou ligado à redação e conheço o sofrimento que as pessoas da minha área estão a passar. Se acontecer alguma coisa na minha área, eles chamam-me para receber as notícias. Há desafios que os membros da comunidade enfrentam nas suas comunidades e nós, como jovens jornalistas, divulgamo-las porque somos a voz dos sem voz. Mal podemos esperar para que os principais meios de comunicação social falem sobre o que está a acontecer. Depois, posso levá-lo à estação de rádio e poderá ser transmitido no intervalo de 1 hora. Utilizamos os telemóveis para fazer reportagens, para fazer histórias. É a minha função como jornalista cidadão ser a sua voz. Essa é a missão que nos foi dada por Deus e esse é o papel que a Igreja Católica em Livingstone tem assumido. Por isso, saem para o mundo para pregar a Boa Nova, para batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deixe-me falar sobre Mike Musa Jr. Ele é muito jovem, mas tem uma grande paixão e amor pelo jornalismo. Ele estava no clube de fãs. Foi aí que começou quando era um rapazinho. Ele cresceu e há cerca de 2 anos pensámos pô-lo no ar. Assim, o Michael acabou de terminar o liceu e nós estamos a ver como o podemos ajudar a ir para a faculdade, porque ele quer mesmo ser jornalista. A juventude é o motor de qualquer sociedade. O país precisa da juventude que é valiosa. Precisamos da juventude que é inteligente, que trabalha arduamente, que vai ser o futuro do país ou o futuro da Igreja. A Igreja organizou este projeto para que os jovens vulneráveis das nossas comunidades possam encontrar uma competência e a partir daí aprender. Assim, eles acabam por encontrar a sua própria subsistência. Quando os jovens vêm aqui ao centro, nós não os ajudamos apenas a ganhar competências. Ensinamos-los a serem bons cidadãos. Eu, irmã Elizabeth, sei que aquela criança precisa da minha ajuda. Eles precisam dos meus conhecimentos. Precisam de tudo o que uma mãe pode dar aos seus filhos. É isso que aqui fazemos pelos nossos alunos. Ajudamos-los a realizar os seus sonhos, porque as aspirações precisam de ser impulsionadas. Na alfeitaria estamos sempre ocupados a fazer algo de bom para beneficiar a nossa família e país. Não ganhamos o hábito de ir para a taberna e trabalhar à noite. Na maioria dos casos, uma vez que têm origens diferentes, não podemos mudar o caráter de alguém num dia. Por isso, começamos passo a passo. Depois, passamos algum tempo com eles individualmente, explicando-lhes como é a vida e que se uma porta se fecha, outras se abrirão. Na Zâmbia não há muitos engenheiros. Por isso, por que é que não podemos simplesmente organizar estes cursos e provar ao mundo que a Zâmbia também consegue, que os jovens na Zâmbia são sérios e que também o podem fazer como nos outros países? Nada é impossível. Tudo é possível se tentarmos e dissermos eu consigo, e realmente conseguimos. Conseguimos ver Deus nas pessoas. Assim não queremos prejudicar ninguém. Elas não se veem assim, mas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Nunca nos sentimos sós. Sempre nos sentimos parte do corpo universal de Cristo. E isto é um grande sinal para a Igreja na Zâmbia e em África, porque não estamos isolados. Pertencemos à grande família de Deus, a Igreja Católica. Isto sempre me dará esperança.
Foi um documentário sobre a Zâmbia, um documentário que preparámos para estes programas especiais de verão que levámos até si durante todo o mês de agosto e também nas primeiras semanas de setembro. Para a semana cá estaremos, mas já de regresso ao formato habitual. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, assim como de todos aqueles que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser.